Olá! Hoje o Grupo 1 irá entrevistar a professora Vanice, aqui do Departamento de Letras da UFSCar. Aqui nós iremos fazer perguntas sobre a semântica. Boa tarde, professora. Obrigada por aceitar participar da nossa entrevista. Bom, primeiramente, a gente sabe que a senhora desenvolve pesquisa na área da análise do discurso e nós gostaríamos de saber como que é visto o conceito de semântica dentro dessa área da pesquisa e quais são as diferenças em relação a outras correntes teóricas que se ocupam do estudo do sentido, como a semântica do acontecimento, a semiótica e a semântica formal. Essa sua questão permitiria assim um semestre de disciplina, né? Já que envolve tantas linhas, tantas áreas, mas há algo em comum a todas essas semióticas e semânticas que você citou, que é um nascedouro, mais ou menos na década de 60, na França, no momento em que havia uma grande preocupação com a interpretação de texto. Né? E a semântica está nesse meio, exatamente, né? Que é uma ciência que se preocupa com os sentidos. Né? E é interessante quando você me pergunta assim, bom, qual que é a diferença, né, da semântica na análise do discurso, na semântica para Foucault, semântica para o Péchet, que é a área mais específica com a qual eu trabalho. E eu diria assim, não é exatamente o termo semântica que lhes é central. Né? Se pensar assim, que um dicionário ele faz parte na ciência da estabilização de uma disciplina, né? Se eu buscar o dicionário de análise do discurso, não tem como entrar do verbete semântica. É estranho, não é? Ou se eu procurar o vocabulário de Foucault, também não tem, né, escrito pelo Edgar Castro, também não tem como entrar do verbete semântica. Mas tem sentido. Então, para análise do discurso, a centralidade, né, o discurso e os seus sentidos estabelecidos, né, em contextos históricos, ideológicos, de produção. De toda forma, essa discussão ela emerge para o Péchet, sobretudo, também para o Foucault, mas ela emerge num contexto da semântica estrutural na França. Né? Tanto que o livro do Péchet ele tem semântica, né? Se chama semântica estrutural. E então esse diálogo que se estabelece com uma semântica em oposição a uma semântica que estivesse olhando de uma forma descritiva para os sentidos. E a preocupação de toda essa corrente que faz essa ligação entre a semântica e o discurso é pensar os sentidos no seu acontecimento. Eu acho que esse é um dos termos em que se acrescenta a noção de sentido, acontecimento e sentido e semântica, digamos assim. Né? Porque você me sempre também pergunta da semântica do acontecimento. O que é esse acontecimento? Né? Eu não saberia dizer exatamente da semântica do acontecimento, mas posso falar do nascedouro dessa ideia de acontecimento, né? Que pensa assim, bom, a semântica, os sentidos, eles não são só estrutura, eles são estrutura e acontecimento, que é um outro livro do Péchet, né, no caso, que se chama Discurso, Estrutura ou Acontecimento, que vem como uma questão, que na verdade ele está afirmando, não, o discurso é estrutura, sim, porque ele se vale das questões estruturais que estabelecem o sentido no acontecimento. E aí então os sentidos variam nesse acontecimento. E o acontecimento são não só os fatos históricos, né, mas a forma como a língua, né, está recortando os fatos, né, que emergem na sociedade. E, professora, para a senhora, o que configura a comunidade de sentido para a análise do discurso? Discurso. Discurso. Né? Essa é a unidade de sentido, é o discurso, porque é isso exatamente que a análise do discurso está recusando. Não é só a semântica, não é só a morfologia, não é só, né, como cada uma das outras áreas vem. Não quer dizer só, mas quer dizer o que recorta cada área. E para a análise do discurso, a centralidade está no discurso. O que significa dizer que está no discurso é que ela se opõe à produção do sentido em relação apenas a
como já era na teoria da comunicação, a mensagem. Né? Você tem um emissor, um receptor que passará uma mensagem. Né? Não, para análise do discurso, a centralidade está na relação de interlocução entre dois, entre um ponto A e B. Né? Então, o discurso seria então esse efeito de sentido entre os interlocutores, que se ajustam ali no momento do acontecimento, da interação, e por isso o discurso é central. Né? Não é o léxico especificamente, ou a organização sintática, isso tudo contribui, né? Ou seja, da forma, né? Para esses enunciados que ocorrem no acontecimento. E a senhora acha que existem variações semânticas na língua? E de que forma elas ocorrem e por que essas variações ocorrem? Elas ocorrem de diversas formas, né, essas variações semânticas. Eu vou tentar dar 2 exemplos diferentes. Um que é o clássico da análise do discurso, né, em que sempre se define que, bom, quando você emprega o termo ocupação ou emprega o termo invasão. Né? Isso tem relação com a posição daquele que enuncia, como ele vê isso na sociedade, se tal lugar, né, se a reitoria foi invadida, ele faz uma oposição a esse movimento, a essa manifestação. Se a reitoria é ocupada, ele faz uma oposição a essa manifestação. Perdão, ele é favorável, digamos assim, a essa manifestação. Bom, mas esse é um exemplo muito clássico, eu vou tentar ainda passar por um outro, que talvez dê para nos mostrar melhor como historicamente também os sentidos variam. Né? Talvez não no único léxico, mas em relação a como se retrata as coisas no mundo. Tem um trabalho belíssimo do Jean-Jacques Courtine, em que ele fala sobre o corpo anormal. E como o corpo anormal recebe diferentes formas de dizer sobre ele em diferentes séculos, em diferentes momentos. Né? Então, você pegar século XVI, alguém ao olhar um corpo anormal dizia, é um monstro. Né? Século XIX, XX, né? Início do século XX, ou do século XVIII, XIX, começo do XX, ao olhar um corpo anormal, ele é uma patologia, né? Então ele é um deficiente, né? E nós temos ao longo metade do século XXI e século XXI, nós temos, ele deve ser incluído, ele é um excepcional. Como falam, ele tem condições especiais, né, de deslocamento, não falta o termo agora, um portador de deficiência, que também já não é exatamente esse, né? Então, vejam, se nós pensarmos essa relação entre o significante e o significado, né, nós temos uma modificação que se modifica em relação à história, a historicidade presente no interior da própria língua. E ainda pensando sobre esse viés, né, como que a análise do discurso lida com a questão da polissemia na língua? Né, são esses diferentes sentidos possíveis, né, em relação a definição que se dá no interior de um termo, né, ou de uma construção, né, e a possibilidade de outros sentidos. Né. E para análise do discurso ainda há uma centralidade nisso, que é a questão da ideologia. Ou, para Michel Foucault ainda, para quem o sujeito é um sujeito histórico, né, a questão é a história, a historicidade que tem no interior da língua. Então isso é que vai fazer a diferença, quer dizer, não há um sentido cristalizado, estabelecido, né, dentro de um termo. Eu vou te pedir permissão para te dar um outro exemplo. Eu achei interessante, mas talvez nem sei se ele tem a ver com a próxima questão. Michel Foucault, na Ordem do Discurso, ele fala da forma em que a sociedade controla, distribui, seleciona os discursos. Né? E como para isso se tem, vamos dizer assim, a formalização disso tudo se dá na língua, né? A formulação, né? Ela dá na língua. E ele observa
que é preciso, ele usa um termo que eu acho muito interessante, que ele fala, é preciso suspender a soberania do significante. Isso, embora nos pareça simples, mas o que quer dizer essa soberania do significante? E um aluno na sala de aula outro dia me deu um exemplo que eu achei muito interessante. Um rapaz é um psicanalista e ele me disse o seguinte: olha, um cliente meu chega e se eu lhe pergunto o que você tem, ele diz, eu tenho depressão. O que você sente, né? O que se passa, ele diz, eu tenho depressão. E aí é como se esse termo depressão, imediatamente ele fosse tão claro e tão soberano, né, nesse seu significante, que aí ele já dissesse tudo. Né? Então veja que até a gente acredita tanto na soberania do significante que a gente até faz disso uma resposta imediata e transparente, quando na verdade poderíamos, o que se passa, o que você tem, o que você acha. Eu sinto uma tristeza, eu acho que perdi o apetite, ele diria os sintomas, por exemplo. Mas não, né? Hoje então você tem assim, isso é ansiedade, isso é depressão, e as pessoas então já fazem o seu próprio diagnóstico acreditando nessa soberania do significante, o que ela tem é isso, né? E então veja, como o sentido, né, está ali, de certa forma, posto como cristalizado, e é isso que o Michel Foucault nos chama de dizer, não, vamos desnaturalizar, né? Porque senão você vai toda hora cair no mesmo lugar. Né? É verdade. E quais são os passos necessários para a análise semântica de um corpus? Bom, para análise semântica, em que perspectiva teórica, né, vai se modificar. Né? Quando ele ele inicia os seus trabalhos, na verdade ele está trabalhando lá com o Dubois e verificando a questão do léxico, né? Era possível fazer um trabalho, por exemplo, com recorrências. Então isso ele faz depois também quando faz uma pesquisa com os estudantes em maio de 68, né? E depois ele vai vendo outras observações. Mas uma forma, né, de pensar no corpus é buscando suas regularidades. Então, o discurso é buscando suas regularidades. Uma forma de buscar essas regularidades é olhar para recorrências. Podem ser, por exemplo, recorrências lexicais. Então, para dar um exemplo de um artigo que eu publiquei recentemente com o Israel Kissar, nós fizemos um levantamento na Folha de São Paulo das ocorrências do termo presidenta. E, pasmem, havia um índice mais elevado de ocorrências desse termo antes da Dilma Rousseff assumir, em 2010, do que posteriormente. Né? Então, até 2010, a Folha de São Paulo usava o termo presidenta para as mulheres que ocupavam cargos de presidência. Quando a Dilma Rousseff assume e diz que gostaria de ser chamada de presidenta, a Folha de São Paulo estabelece, no interior dos seus normativos, que presidenta não é um termo que eles irão utilizar, e eles utilizarão então somente presidente. E esse número de ocorrências cai enormemente, né, nesse corpus aí que nós estabelecemos, buscando as ocorrências, cai enormemente porque só há a presença do termo presidenta quando alguém entrevistado pela Folha de São Paulo usa o termo presidenta e ele é citado de forma direta. E como a Folha de São Paulo parece que entrevistava muito pouco pessoas que falavam, que se ocupavam, digamos assim, né, de atender a essa posição de desejo aí da Dilma de ser chamada de presidenta, que claro se tornou uma questão partidária, política partidária, né, a ocorrência cai enormemente. Então veja, é tão rico isso porque tem tantas formas dessas variações de sentido, são muitas, né? Elas são históricas, elas são ideológicas, elas são num determinado contexto. É lindo, né? Tão lindo.
E sentido e significado para a senhora são a mesma coisa? Você tem os significados que vão se estabelecer nessa relação aí entre significado e significado, né? Que vão estabelecer os sentidos nesse conjunto aí, né? Que é histórico, social, ideológico, né? Para análise do discurso não há uma relação direta, né? Entre sentido e significado. Uhum. E para fechar, professora, a gente sabe que a senhora é responsável pela disciplina de análise de discurso e ensino da língua portuguesa aqui no curso de letras também. E a gente gostaria de saber como que a análise de discurso pode contribuir para o ensino de semântica nas escolas. Sim. Então, essa disciplina de análise do discurso e ensino da língua portuguesa, eu oferto ela já desde o início do curso de letras, porque os alunos me pediram já logo no início, que, bom, professor, é muito interessante essa disciplina de análise do discurso, mas o que eu faço com ela? Como é que eu faço essa relação disso com a sala de aula, formando curso de licenciatura, né, formando professores? E aí eu tomei do interior das reflexões da análise do discurso vários temas que migram, né, para a sala de aula, como um deles, que é bem central, que é o efeito de sentido, né? É interessante que esse termo, efeito de sentido, ele aparece no livro didático, né, de crianças de 8ª série, 7ª série. Então, uma das coisas que nós discutimos, né, nessa disciplina, dentre outras, a questão de gênero, a questão da importância das imagens para o ensino, a interpretação das imagens como um discurso, né? Uma das coisas que nós discutimos é esse termo, efeito de sentido, né? Porque ele não é exatamente a mesma coisa que sentido. Né? Eu posso usar algum termo que produza um efeito de sentido de erudição. E aí a seleção semântica dos termos, do léxico que eu emprego, né? Pensando aí na semântica, nos seus campos associados, né? Essa seleção, ela se define em função do efeito de sentido que eu quero dar para aquilo que eu digo. Né? Eu quero produzir um efeito de sentido de proximidade. Então eu digo, oi, professor. Né? Eu quero produzir um efeito de sentido de respeito. Então eu vou dizer, professora, doutora, nossa senhoria, não é? Como é que eles se tratam lá, que agora a gente assiste no STF, queira ou não, né? Então você tem uma produção de um efeito de sentido dele. Então, como as palavras produzem não só sentidos, mas efeitos de sentido, de erudição, de sapiência, de humor, de proximidade. E isso é importante para o professor poder explicar para um aluno em sala de aula, ainda que um aluno jovem, né? Assim, ensino fundamental ou médio. Porque nós somos argumentadores, né? Nós trabalhamos com argumentação e produzir efeitos de sentido é uma forma de argumentar. Né? É verdade. Tá certo? Bom, foi rapidinho aqui, né, professora, as perguntinhas. A gente gostaria de agradecer a presença da senhora mais uma vez por ter concedido a entrevista. E ok, eu espero ter atendido em parte aí o que vocês tinham como expectativa. Apenas. Obrigada.